Espírito Santo, irmãos e irmãs. Eu sou o seminarista Luiz Alfredo, do canal Católicos de Verdade, e vamos começar a nossa 10ª aula de nosso estudo bíblico. Desta vez iremos concluir a nossa reflexão acerca dos livros sapienciais do Antigo Testamento. E iniciaremos na próxima aula a última parte do nosso estudo do Antigo Testamento, os 18 livros proféticos. Você que por acaso apareceu de repente no nosso curso, caiu neste vídeo por acaso, saiba que nós estamos fazendo um estudo bíblico no nosso canal e então já temos outras 9 aulas nas quais nós discorremos acerca de aspectos da Sagrada Escritura, nas 2 primeiras aulas, aspectos introdutórios, e na terceira aula sobre o Pentateuco, na 4ª aula sobre a obra do Deuteronomista, de Josué até o 2º livro dos Reis, depois na 5ª aula a obra do Cronista, de 1ª e 2ª Crônicas, Esdras e Neemias, depois na 6ª aula falamos sobre Tobias, Judite, Esther e 1º e 2º Macabeus. Na 7ª aula nós tratamos acerca de um apêndice histórico do Antigo Testamento, o período que vai depois dos Macabeus e antes do nascimento de Jesus. Na aula número 8 tratamos sobre o livro dos Salmos e na aula passada tratamos sobre os livros de Jó, Provérbios e também falamos acerca do livro de Eclesiastes. E hoje nós falaremos sobre os 3 livros sapienciais que nos faltam para concluirmos, que é o Cântico dos Cânticos, a Sabedoria e o Eclesiástico. E vamos pedir a luz do Espírito Santo a fim de que ele mesmo nos conduza para que o nosso estudo não seja apenas um exercício intelectual, mas seja de fato um exercício espiritual. Que ele abra o nosso entendimento para que possamos crescer na compreensão da santa palavra que ele mesmo inspirou e da qual ele mesmo é o intérprete. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos realmente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Muito bem, então vamos iniciar o compartilhamento de slides. E se você tem alguma dúvida sobre as aulas anteriores, especialmente sobre a aula anterior e a aula que precedeu a anterior do livro dos Salmos, ou quaisquer uma das outras aulas, pode deixar no comentário, ou se você tem alguma curiosidade, algo que você queira esclarecer acerca de uma passagem, etc., terei muito prazer, então, se assim puder, ajudá-lo com isso. Vamos, então, para os slides da nossa aula número 10 e vamos concluir, então, nosso estudo sobre os livros sapienciais. Bom, isto. Então, primeiramente, nós temos o livro do Cântico dos Cânticos, né, que é o 5º livro sapiencial. O livro dos Cânticos, em latim, Canticum Canticorum, né, do qual o nosso nome em português é traduzido, é o primeiro dos 5 Megilot. Né? Que são os 5 Megilot? São os rolos. O que são os rolos? São aqueles livros que são lidos de modo especial pelos judeus nas grandes festas judaicas. Os 5 Megilot são uma parte do Ketuvim, ou seja, eles estão nos escritos, estão na última parte da Bíblia hebraica, como, por exemplo, o livro de Esther.
terra. E quando é lido o livro do Cântico dos Cânticos, é lido pelos judeus em Pessah, ou seja, na Páscoa, para lembrar a libertação de Israel através da analogia da relação entre o amado e a amada. Né? Então, este livro é lido no dia da Páscoa justamente para recordar que Deus é o amado e Israel é a sua amada. E o êxodo, ou seja, o fato de Deus retirar o seu povo da escravidão do Egito, fazendo-os passar pelo Mar Vermelho e fazendo-os depois atravessar, depois de 40 anos, o deserto, é entendido como um grande ato de amor de Deus pelo seu povo Israel. A Taná, que é a Bíblia hebraica, vai chamar esse livro de Shir HaShirim, né, que justamente quer dizer também Cântico dos Cânticos. E a Septuaginta nomeia como Asma Asmaton. Né? Então, se por acaso vocês forem ler em algum livro e dizer sobre asma, na verdade está falando do Cântico dos Cânticos. E aqui nós entramos na questão da autoria deste livro e vale sempre recordar aquela advertência que tenho feito em todas as aulas. Quando nós falamos de uma autoria relacionada à tradição, não quer dizer necessariamente que esta figura histórica ou esta escola tenha escrito necessariamente este livro, porém também não é uma possibilidade que nós podemos descartar ou negar sempre que alguém afirmar. Então, pode ser que exista algum fundo histórico em que Salomão teria inspirado algum autor na história a escrever esta canção, estes versos, mas não podemos afirmar com precisão histórica que eles saíram da pena de Salomão. A tradição diz que foi um jovem Salomão que teria escrito este livro. Então, Salomão teria escrito na juventude o Cântico dos Cânticos, na maturidade ele escreveu o livro dos Provérbios e na velhice escreveu o Eclesiastes. É isso segundo o que diz uma tradição aceita tanto pelos judeus quanto pelos cristãos. Porém, este é um livro que a inspiração é bastante contestada, porque ele não cita de forma explícita Deus, o nome de Deus, ele não faz uma referência clara a Deus. Em seu livro, então, alguns rabinos tinham muita resistência em incluir este livro no cânon bíblico hebraico, mas nós sabemos que ele acabou entrando, né, mas foi um dos últimos livros a adentrar no cânon bíblico hebraico. E também este livro não é citado nenhuma vez no Novo Testamento. E alguns, ao longo da tradição, tanto judaica quanto cristã, consideraram este livro como uma expressão do amor carnal. Né? Então, eles liam aqueles versos, beija-me com os beijos de tua boca, e já ficavam escandalizados, achando que se trata de alguma coisa de conteúdo duvidoso, mas, na verdade, é preciso entendermos a chave de interpretação deste livro para nós tomarmos contato com a beleza destes versos, deste poema, que é de grande beleza. E ele já começa, né, no capítulo 1, versículo 1, dizendo que é o mais belo dos cânticos de autoria de Salomão, né? Que ele me beije com os beijos de tua boca. Teu amor é mais delicioso que o vinho, suave é a fragrância de teus perfumes, como unguento derramado é teu nome. Por isso as jovens te amam. Né? Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, para uma leitura desatenta, ou uma leitura fundamentalista, ou uma leitura tendenciosa, isso de fato quer dizer acerca de uma paixão, de um relacionamento, ou até mesmo algo de conteúdo sexual. Mas nós observaremos que não é isso
não é o propósito do livro. A interpretação, o sentido deste texto é muito mais profundo e traz uma grande mensagem teológica, como nós já vimos. E este livro, ele entra em todos os cânones que nós conhecemos. Bom, alguns interpretam o livro como a relação esponsal entre Deus e Israel. Então, essa é a interpretação mais aceita, e justamente a interpretação que os judeus se utilizam. No lugar do noivo, ou do esposo, ou do amante, do amado, nós podemos colocar o Senhor, né, Adonai. E no lugar da amada, da esposa, nós podemos colocar Israel, né? Então, Deus tem este amor, segundo essa leitura, por Israel, como um amor de um jovem apaixonado por sua bela e jovem namorada ou esposa, né? Então, Deus é este que ama com um amor entranhado, com um amor profundo, e que esse amor é como aquele amor da juventude, que talvez muitos de vocês tenham experimentado ou estejam experimentando. Bom, a igreja, ela adaptou essa interpretação para Cristo e a igreja. São Paulo, de fato, fala de forma muito clara de que Cristo é o esposo, a igreja é a esposa. Então, ao lerem esses versos do Antigo Testamento no Cântico dos Cânticos, os santos padres encontraram neles uma prefiguração do amor de Cristo pela igreja. Há outros que acreditam que estes versos foram escritos para serem cantados nas festas de casamento, né? Nós sabemos que as festas de casamento no judaísmo vão durar uma semana inteira, e ao longo desta semana, certamente estes versos são cantados. Até nós temos uma parte, a maior parte é um diálogo, né, entre o noivo e a noiva, mas daí nós temos o coro. Uma parte do coro que vai também participar deste diálogo amoroso, né? O livro, então, aliás, um pouquinho antes, a tradição mística tem entendido o livro como a relação entre o fiel e Deus, uma atração amorosa entre o homem e Deus. Então, quando nós lemos os escritos de Santa Teresa d'Ávila, nós observamos uma clara influência destes versos do Cântico dos Cânticos. E até mesmo quando nós lemos um pouco da poesia secular, nós observamos que muitos autores se inspiraram nestes versos para comporem os seus próprios versos românticos, né? Então, para quem gosta de poesia, assim como eu gosto, encontra no Cântico dos Cânticos uma fonte, uma inspiração para os seus versos românticos, né? Então é algo que não pode ser desprezado, porque além de ser usado pela tradição espiritual, além de ser um livro que a tradição cristã valoriza muito, é também uma fonte de poesia para aqueles que buscam esse tipo de conhecimento, esse tipo de arte. O livro se divide então em 8 capítulos, nos quais há um diálogo e às vezes um monólogo entre o homem e a mulher, né? O esposo ou a esposa, o noivo ou a noiva, o amante e a amante, enfim. Os nomes são diversos, variam de acordo com a tradução e geralmente estão nos títulos que as Bíblias dão, né, para as suas perícopes. E algumas intervenções, né, do povo que vão interagir, o homem, a mulher e o povo, numa linguagem romântica, né, colocando títulos românticos, né, uns para os outros. Hoje em dia nós podemos achar estranho chamar o outro de gazela, chamar o outro de égua, mas eram as figuras que estavam na imaginação deles, né? Então precisamos compreender isso também, né?
constantemente um compara o outro com os elogios da sua época, né? Então, quando o noivo ele vai chamar, ele vai dizer que a sua noiva é tão bela quanto a égua da carruagem do faraó, é claro que ele não está ofendendo, né? Ele está utilizando a comparação que ele é capaz, né? Então, geralmente se separavam os cavalos mais bonitos, né, para comporem os carros dos líderes militares, etc., né? Então, certamente deveriam separar as éguas mais bonitas para comporem os animais que vão levar o faraó e a sua corte, e a sua comitiva. Então, era um elogio da época, assim como nós temos os elogios da nossa época. Bom, se é que eles ainda existem, mas enfim. É, nós precisamos também transpor o nosso entendimento, não olhar com os olhares muitas vezes preconceituosos, ilimitados e sexualizados da nossa época e olhar realmente uma relação bastante pura, bastante até inocente, embora tenhamos algumas coisas que a gente considera hoje em dia que nós somos muito hipócritas, ao mesmo tempo que nós somos muito sexualizados, nós queremos aparentar um certo moralismo. Então, quando ele vai falar dos seios da esposa, etc., mesmo estes elogios que podem parecer lascivos, a alguns olhos, na verdade, expressam de fato um amor tenso, jovial, genuíno, não apenas carnal, lascivo, físico, como alguns interpretam. Mas nós devemos nos lembrar, e isso nós aprendemos na filosofia, que a beleza é um reflexo de Deus, é um reflexo da criação. Deus criou as coisas boas, criou as coisas belas. Então a beleza é algo que nos remete a Deus. Então, quando um está dizendo que o outro é belo, que a outra é bela, na verdade ele está reconhecendo no outro o reflexo da beleza divina, né? Que é da perfeição divina, que é uma das vias, né? Que São Tomás nos ensina, pela qual nós podemos chegar até Deus, ele está de fato admirando esta beleza e não uma coisa qualquer. Este livro, então, foi escrito provavelmente após o retorno do exílio, entre o tempo do retorno do exílio até meados do século segundo, aliás, terceiro antes de Cristo, né? Então nós temos um período longo em que este livro pode se encontrar entre 500 e 250 a.C. Então, talvez um pouco no período persa e outro já no período helenístico, período grego. Então, acho que ficou claro essa questão do livro do Cântico dos Cânticos, de que nós temos várias interpretações que podem ser dadas a ele, mas nós podemos talvez adotar a ótica de Cristo e a Igreja e, como alguns da tradição mística adotam, a relação de amor entre Deus e a alma do fiel que busca amar a Deus. Quando nós lermos estes versos com essa chave de leitura, nós vamos observar expressões genuínas de um amor muito intenso, muito puro e realmente apaixonado, né? Nós devemos pensar que não é errado nós olharmos sob certo aspecto um Deus que é de fato apaixonado por nós. A paixão hoje em dia virou uma coisa tão sentimental, tão frívola, tão relacionada ao corpo, relacionada a lascívia, que nós acabamos por distorcer uma coisa que é muito bonita, que é muito natural. Empregar esse sentimento a Deus não é necessariamente reduzi-lo, mas torná-lo mais próximo de nós, porque ele é a fonte de todo o amor. Portanto, também a paixão expressa um modo do amor de Deus, embora muito inicial, mas não é uma visão
incorreta. Bom, vamos então para o livro da sabedoria, né, que em grego é chamado de Sophias Solomonos, ou seja, que é a sabedoria de Salomão. Quando nós lemos os livros que falam do cânon bíblico, nós sempre vamos encontrar nas listas dos cânones antigos sabedoria de Salomão. Quase nunca encontraremos a referência só de sabedoria, mas até de sabedoria de Salomão. É o mais recente dos livros do Antigo Testamento. Então, nós podemos concluir, segundo os especialistas, e com isso não há mais nenhuma dúvida, de que o último livro do Antigo Testamento a ter sido escrito foi o livro da Sabedoria. E a sua autoria, tradicionalmente, é atribuída a Salomão. Mas se nós analisarmos Salomão, ele viveu por volta do século 10 antes de Cristo, né? Então ele teria falecido por volta do ano 931, 930, né? E não tem então como ele ter escrito este livro, porque ele não é conhecido nos manuscritos mais antigos, ele não é citado pela tradição antes do período do cativeiro da Babilônia e nem pouco depois. Ele realmente já reflete uma mentalidade helenística com uma proximidade do período romano. Então, por conta de elementos que estão presentes no texto do livro da sabedoria, vendo o estilo do grego, as referências que ele traz, o pensamento teológico, enfim, vai refletir muito, vai se parecer muito com aquelas reflexões que estão sendo feitas, por exemplo, em Alexandria, o próprio filósofo Filon de Alexandria e outras daquela mesma escola refletem ideias bastante semelhantes a essas. E então o seu autor é provavelmente um judeu alexandrino da primeira metade do século I antes de Cristo, né? Então nós estamos falando em algumas décadas antes do nascimento de Nosso Senhor. E este livro foi escrito em grego koiné, pois o grego koiné já desde o século III antes de Cristo especialmente é a língua utilizada no mundo inteiro, né? E como os demais livros deuterocanônicos que foram escritos em grego koiné, ou pelo menos já foram traduzidos pouco tempo depois de sua escrita para o grego koiné, e é o idioma do Novo Testamento completo. Então nós não encontramos, por exemplo, um texto hebraico, um texto aramaico do livro da sabedoria. Ele foi escrito, ao que tudo indica, em grego mesmo, e não traduzido como aconteceu com o Eclesiástico, com Tobias ou com outros deuterocanônicos. A data provável de que este livro foi escrito é entre os anos 80 e 50 antes de Cristo. Não depois, embora alguns coloquem essa data até mais para frente. 30, 20, isso é discutido ainda, mas situar em meados do primeiro século antes de Cristo parece mais adequado, segundo os autores que consultei. Bom, o livro reflete conceitos helenistas como a imortalidade da alma, que é uma ideia que nós, quando nós estudamos o livro dos Macabeus, algumas aulas vimos que é uma ideia nova no judaísmo, que a tradição farisaica aceita, mas a tradição dos saduceus não aceita. Uma forte ideia do dualismo, né? Uma oposição entre o corpo e a alma, entre o material e o espiritual. Os judeus integram a dimensão espiritual na dimensão material, então eles não fazem um monismo, mas eles têm uma concepção de integralidade, sem separar, reconhecendo aquilo que é diferente, mas não fazendo uma dicotomia, uma oposição ou uma separação
das duas dimensões materiais e espirituais. Isso é influência grega. E também o livro da sabedoria fala de recompensa dos justos após a morte. Nós sabemos que é uma crença também nova no judaísmo, quem morreu vai para o Sheol, e no Sheol ninguém está melhor do que ninguém, mas nos últimos séculos, especialmente no século segundo, primeiro antes de Cristo, essas ideias foram adentrando no judaísmo, a reflexão teológica judaica foi chegando à conclusão de que essas ideias, trazidas em parte por influência de outras culturas, como é comum na história de Israel e é comum em qualquer outra cultura que não seja isolada, essas ideias foram adentrando na mentalidade judaica e permanecem até hoje, mais ou menos, dependendo da corrente. Segundo os especialistas, este livro da sabedoria é um incentivo aos judeus, helenistas, gregos, a se manterem fiéis à lei e não se deixarem seduzir pelas doutrinas de outros povos. Quando nós falamos na primeira aula sobre os sapienciais, sobre o conceito de sabedoria, vimos a sabedoria teórica, a sabedoria prática e a sabedoria técnica. Nós vimos então também que os gregos se achavam os donos da sabedoria, os mais inteligentes do planeta, e os judeus, para não se sentirem menosprezados, eles reafirmam a sua própria tradição de sabedoria. E como eu já citei naquela aula, São Clemente de Alexandria, por exemplo, vai dizer, e vai se orgulhar de dizer, São Justino também e outros, que Moisés é mais antigo que Homero, é mais antigo que Platão, é mais antigo que Aristóteles. Então a sabedoria judaica é muito mais antiga do que a reflexão filosófica dos gregos. Então, os judeus não precisam se submeterem à sabedoria grega para serem sábios, mas eles já têm a sua própria reflexão acerca da sabedoria. E com a influência predominante por exemplo, nós vimos no caso do Antíoco IV Epífanes, com a revolta dos Macabeus, muitos judeus que foram pressionados a cederem, a se converterem ao helenismo, por assim dizer, ao conjunto de ideias que estavam meio amalgamadas, de misturas de religiões orientais com sabedoria dos gregos, aqueles judeus eram chamados a não cederem a essa pressão helenizante, mas a se manterem fiéis às suas tradições. Claro que nós sabemos que alguns judeus se helenizaram. O próprio Filho de Alexandria é um exemplo, Flávio Josefo é um exemplo, o Herodes Magno é um exemplo. Geralmente os mais influentes acabavam se helenizando, o que não é necessariamente um problema, como é o caso do próprio apóstolo São Paulo, que é do mundo grego, não é necessariamente um problema quando você não acaba descambando para os costumes do politeísmo, para os costumes pagãos. Mas adotar a língua, a cultura, alguns hábitos não seria necessariamente um problema. Mas, como nós vimos e ainda vamos ver mais no Novo Testamento, se você já é alguém que está, um judeu do mundo grego, você é um judeu de segunda categoria. Porque o judeu mesmo é aquele da Palestina, e principalmente aquele lá de Jerusalém, este é o judeu. Aí tem os judeus, mais ou menos, que são os helenistas, e os samaritanos, que são impuros, e o resto nem de Deus é. Mas enfim. Então, o autor do livro da sabedoria defende que a sabedoria é um dom que vem de Deus e que está presente na alma humana. Então, não é apenas uma questão de estudar e não só uma questão de viver, mas é uma questão de buscar, temendo a Deus, observando a lei, conhecendo a Escritura. Isto é um sinal de que a sabedoria foi concedida como um dom e que este dom está aflorando
nesta vida que busca a Deus. E quem vive com sabedoria tem uma boa vida presente e terá também uma recompensa futura como um sábio. Então, antes, o homem devia buscar a sabedoria para agradar a Deus e ter uma vida próspera aqui mesmo, porque ainda não havia a dimensão da transcendência muito aflorada. Então, era uma imanência. O homem vive aqui, o que ele faz aqui, aqui ele paga, aqui ele ganha. Deus abençoa o homem sábio aqui nesta vida e não há outra vida, ou não há uma outra vida com prêmio, apenas com castigo ou com a inexistência ou a subsistência, como é o caso do Sheol. Mas aqui nós temos já um conceito de que existe uma vida futura e que essa vida futura depende das ações desta vida presente. Se elas forem boas, é recompensa, e se forem más, uma punição. O homem sábio é aquele que faz o bem. Então, existe uma ênfase muito grande na prática da sabedoria, na ação que é boa, e se uma ação é boa, é porque ela foi guiada pela sabedoria, que vem de Deus. E o livro da sabedoria até mesmo apresenta a sabedoria como uma personificação de Deus, ou seja, a sabedoria é uma espécie de pessoa divina, ou é uma entidade divinizada, né, que brincava durante a criação, que criou o universo com Deus, né? Então nós vamos observar lá no livro da sabedoria essas referências, né? E a tradição cristã vai dizer que esta sabedoria é o próprio Jesus Cristo. Então, Jesus é a sabedoria criadora do Pai. Vamos dar uma olhadinha de como começa o livro? Ele não nos dá uma ideia de autor, mas ele já nos dá a ideia do centro, né? Ele já nos dá qual vai ser o tema principal que vai ser discorrido em todo o livro. Então, amai a justiça, vós que governais a terra. Tende sentimentos honestos ao pensar no Senhor. Procurai a simplicidade de coração. Lá no versículo 6. A sabedoria é um espírito que ama os homens, mas não deixa sem castigo o blasfemador, pelo crime de seus lábios. Porque Deus sonda os rins, penetra até o fundo de seu coração e escuta as suas palavras. Na verdade, o Espírito do Senhor enche o mundo, e ele que mantém todas as coisas unidas conhece toda a voz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nós encontramos no livro da sabedoria, de fato, esta personificação da sabedoria que a tradição cristã identificou como o próprio Jesus Cristo. Vocês me perdoem, por favor, pelos barulhos, são inevitáveis às vezes. Mas, bom, para o autor, a sabedoria de Deus conduz todas as coisas e o ser humano deve deixar-se conduzir pela mesma sabedoria, assim como fizeram os grandes homens na história. Então, Deus é a fonte da sabedoria, Deus é a sabedoria vem do Espírito de Deus. Então, o homem que quer ser bom, que quer ser virtuoso, que quer ser justo, deve se deixar guiar pela sabedoria que vem do próprio Deus. Quem é sábio vai ter a vida eterna, ou seja, vai ter a felicidade eterna no pós-vida. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte fala justamente isso. A sabedoria traz como prêmio a imortalidade. Então, o ímpio, ele morre, ele vive mal, ele morre mal, e na vida eterna ele vai sofrer porque fez o mal. O sábio vive bem, morre bem, e na eternidade permanecerá também bem. E depois nós temos na segunda parte do livro da sabedoria falando acerca de Salomão. Vamos dar uma olhadinha no versículo 22 do capítulo 6, em que nós começamos esta segunda parte do livro da sabedoria. O próprio Salomão falando. Agora vou dizer
aliás, a atribuição a Salomão, né, falando que Salomão é o exemplo de sabedoria. Então, agora vou dizer o que é sabedoria e qual sua origem. Não vos esconderei nenhum de seus mistérios. Vou descrevê-la desde sua mais remota origem, porém as claras o que dela pode ser conhecido sem me afastar da verdade. Não acompanharei aquele a quem a inveja consome, porque nada tem a ver com a sabedoria. No grande número de sábios se encontra a salvação do mundo, como num rei sensato reside a estabilidade do povo. Aprendei, portanto, com minhas palavras, o proveito todo será vosso. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, Salomão vai explicar aquilo que é a sabedoria e vai ter até uma oração no capítulo 9 de Salomão para pedir a sabedoria. Eu gosto muito desta oração, que está no capítulo 9, em que o autor, não é, que se identifica, ele não se identifica necessariamente como Salomão, mas como eu disse, a tradição identifica que Salomão teria sido o autor deste livro. Seria uma oração, então, para obter de Deus o dom da sabedoria. E então a última parte começa no capítulo 11, versículo 2, em que nós temos assim. Sabedoria 11, versículo 2. Eles atravessaram o deserto inabitado e levantaram suas tendas em lugares ermos. Então, um pouquinho antes, pela mão de um santo profeta, ela acompanhou suas vicissitudes, né, falando da sabedoria. Eles resistiram a seus inimigos e repeliram os que os atacavam. Clamaram a ti quando tiveram sede, do rochedo escarpado, água lhes foi dada. Então, o autor do livro da sabedoria vai fazer uma reflexão da história da salvação sob a ótica da sabedoria. Então, Deus sempre esteve cuidando de Israel, enviando a sua sabedoria para os chefes do povo, para Moisés, Josué, os juízes, os profetas, os reis que se deixavam guiar por Deus, né, como Ezequias e Josias. Deus concedia o dom da sabedoria para estes homens, para que eles pudessem guiar o povo de Deus. O próprio Êxodo é tido como grande momento da sabedoria de Deus, porque Deus, de forma pedagógica, foi conduzindo o seu povo para a salvação. Ele foi se tornando conhecido ao longo desses 40 anos, desse processo de conversão, deste processo de aliança, de formação do povo de Deus com o Êxodo e todos esses processos que são citados. Né? Então, Deus aqui realmente é aquele que possibilitou as conquistas de Israel, a glória e a prosperidade de Israel se deve não à força do homem, mas não à inteligência do homem, mas à sabedoria do Senhor. Um ponto muito importante que o livro da sabedoria vai abordar é acerca da idolatria. Né? Então, o livro da sabedoria vai condenar muito a idolatria, não apenas no sentido de se fazer ídolos de madeira, de pedra, de metal, mas de voltar o coração para os deuses estranhos ou para as práticas estranhas à lei. Então, aquele que comete o pecado da idolatria acaba sendo o pior dos injustos, porque ele rejeita a sabedoria divina que se deixa revelar para o seu povo, que faz uma aliança com o seu povo, que ajuda o seu povo e se volta para os deuses estranhos. Isso é o cúmulo da estupidez, da insensatez, e quem se volta para a idolatria mostra que não é sábio, muito pelo contrário, é iníquo e será então castigado por Deus. Por ser um livro deuterocanônico, nós sabemos então que é um livro que não vai estar nem na Taná, na Bíblia hebraica, e nem no Antigo Testamento das Bíblias evangélicas. Contudo, é um livro que está, como nós sabemos, na Septuaginta, na nossa Bíblia católica, na Bíblia ortodoxa.
Agora vamos então para o Eclesiástico. O livro do Eclesiástico, também chamado de Sirácida ou Sabedoria de Sirac, é o último dos livros sapienciais. Seu nome alternativo, né? Geralmente nós conhecemos como Eclesiástico, mas se você por acaso ler em algum lugar Sirácida ou ouvir a abreviação SIR, né? Está tratando do único livro que é o Eclesiástico. Não é um apócrifo, é o Eclesiástico. Assim como quando nós vemos Kohelet, não é um outro livro, um apócrifo, mas está falando do Eclesiastes. Não vamos confundir Eclesiastes com Eclesiástico, que são bem diferentes no conteúdo, na época, no ensinamento, muito diferentes mesmo. Então, foi Sirac que ele teria escrito o livro, né, entre os anos 190 e 180 a.C., ou seja, no século II, e anos depois teria sido traduzido para o grego por seu neto Jesus, filho de Eleazar, por volta do ano 132 a.C. Então, este é talvez um dos únicos livros que nós possamos afirmar uma autoria precisa. Quem escreveu o Eclesiástico? Sirac, que depois teve a sua obra traduzida do hebraico para o grego pelo seu neto Jesus. Bom, época de João Hyrcano, né, ou Hyrcano I, rei de Israel e sumo sacerdote, filho de Simão Macabeu, o último dos 3 irmãos Macabeus. Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Quero que vocês falem aí, comentem um feito, uma realização histórica do João Hyrcano I, né? Nós estudamos ele na nossa aulinha com o Flávio Josefo, né? Então, qual é a importância de João Hyrcano I? Sirac, né, que é o autor, era um judeu piedoso que vivia em Jerusalém e estava preocupado com as mudanças culturais e religiosas no seu tempo. Muitos judeus, mesmo após a revolta dos Macabeus contra Antíoco IV Epífanes, decidiram abandonar as tradições judaicas e se voltaram para o paganismo grego e suas filosofias, né? Então, este processo de helenização do judaísmo foi visto com bastante resistência por alguns que eram mais tradicionais, alguns que eram mais apegados à lei, alguns isso não só na terra, quanto até mesmo na diáspora também. Então, alguns, mesmo na diáspora, continuavam sendo bastante fechados nos costumes, na língua, na observância da lei, enquanto outros acabavam realmente se entregando totalmente para o paganismo grego, abandonavam o judaísmo e se tornavam filósofos adeptos das escolas filosóficas daquela época, né? Nós temos o ceticismo, o cinismo, o epicurismo, o estoicismo, né? A filosofia peripatética, né? dos seguidores de Aristóteles, nós temos o neoplatonismo, nós temos as escolas de Cirene, nós temos o ecletismo, né? Pessoas que adotavam diferentes posições filosóficas. Então, nós temos o grego e que depois passaram para o mundo romano e elas acabaram seduzindo muitos judeus, esclarecidos, especialmente. Né? Então, este Sirac, ele resolveu escrever para exortar que os judeus, especialmente, né, os mais jovens, se mantivessem firmes à doutrina judaica, à fé de seus pais. Então, para que eles fossem fiéis à lei de Moisés. O livro ressalta a sabedoria de Deus transmitida através da lei, dá uma série de conselhos práticos sobre a vida cotidiana nos mais diversos assuntos e faz uma síntese da história de Israel a partir dos homens ilustres, exaltando seus feitos e suas virtudes. Então,
qual é a fonte da sabedoria? Se alguém quiser encontrar a sabedoria, precisa ir na lei. Nós temos o grande Salmo 119, que já dá testemunho de que a lei é a sabedoria, né? É a lâmpada para os meus pés. É, de fato, tudo quanto Deus quis revelar à humanidade para um judeu. Então, a lei é o centro, é a vida, é o lugar onde está a sabedoria, onde está tudo quanto ele precisa para conhecer, amar, obedecer a Deus, viver segundo a vontade de Deus. Então, aqueles que vivem segundo o exemplo da lei, que praticam a lei, que ensinam a lei, eles são então exemplos para as futuras gerações. E por isso, Siraque e seu neto Jesus vão fazer a questão de citar estes homens, além disso, dar conselhos práticos, a semelhança dos conselhos dos provérbios, porém, o estilo é bastante diferente, enquanto nós temos um estilo do livro dos provérbios, aquele estilo mais antigo, com hebraísmos muito próprios, aqui nós temos já uma influência helênica muito presente neste texto. Então, é uma forma mais helenizada de sabedoria, porém, continua se mantendo extremamente fiel à lei e à tradição. E qual é a importância do livro do Eclesiástico? Justamente por trazer conselhos que são muito bons e muito úteis para nós hoje em dia. O livro se divide em 3 partes. A primeira parte é o prólogo, né? O prólogo de Jesus, ben Eleazar, que é vamos dizer assim, uma nota introdutória ao livro do Eclesiástico. E nós temos a grande parte do livro do Eclesiástico como a sabedoria de Siraque. Então, os diversos conselhos de Siraque, alguns são bem famosos, né? Filhos centrais para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a aprovação, etc, etc. Existe até um conselho sobre medicina, né? E luto, no capítulo 38, enfim, muitos conselhos preciosos, conselhos sobre honrar o pai e a mãe, sobre trabalho, sobre as coisas que se deve evitar, enfim. Para quem precisa de conselhos, busque o livro do Eclesiástico, que você encontrará muitos conselhos e conselhos muito acessíveis. E o final do livro do Eclesiástico se trata de um elenco, né, um elogio de homens ilustres, segundo a visão de Siraque, e termina com uma oração. Então, Siraque vai, depois de ter colocado todos os conselhos, ele vai resumir a história da salvação, trazendo algumas figuras que são interessantes. Mas antes de nós darmos uma olhadinha, vamos ver o prólogo. No prólogo, né, Jesus, ou Josué, se preferirem, dá a entender que em sua época já havia uma noção de lei de Moisés, dos livros dos profetas e outros escritos, como sendo inspirados por Deus. Isso mostra que já havia algum consenso sobre os livros sagrados do Antigo Testamento para os judeus. Convém fazermos a leitura do prólogo, pegue lá no livro do Eclesiástico, lá no comecinho, está assim: muitos e maravilhosos foram os ensinamentos que recebemos por meio da lei e dos profetas, além de outros que se seguiram. Ensinamentos de sabedoria, nos quais Israel se tornou realmente digno de louvor. Não se trata, porém, de agraciar somente aqueles que leem as Escrituras, mas podem ser de uso também para os estranhos, por tudo aquilo que eles falam e escrevem. Foi assim que meu avô Jesus, depois de se devotar à leitura da lei, dos profetas e de outros volumes dos antepassados, depois de ter adquirido habilidade nesses assuntos, decidiu ele mesmo escrever algo instrutivo e cheio de sabedoria, a fim de que as pessoas desejosas de se instruir e ligadas a esses assuntos pudessem se dedicar sempre mais à reflexão e progredir na vida de acordo com a lei. Né? Então, Jesus, por volta dos anos 180, 190, 180,
né, que é o neto de Jesus, ele teria então traduzido. Continuando, eu vos exorto, portanto, a ler este livro com boa vontade e atenção, além de mostrar indulgência, quando, apesar de nossos esforços de interpretação, parecer que falhamos em transmitir o adequado sentido desta ou daquela expressão. De fato, não é fácil, olha só que interessante. De fato, não é fácil encontrar um equivalente para coisas escritas originalmente em hebraico quando se busca traduzi-las para outra língua, né? Então, aqui, o Sirach está nos dizendo que existe uma dificuldade na tradução do hebraico para outro idioma, pois nem sempre se consegue expressar o sentido de algo em hebraico perfeitamente em outra língua. Então ele pede desculpas se algo não alguma expressão traduzida não tem a mesma força que tem no hebraico. Assim, quando nós também lidamos com o Novo Testamento, os especialistas afirmam isso, então realmente nenhuma tradução é perfeita. Perfeito é da outros livros, diferenças consideráveis na tradução, se confrontada com o que aparece no texto original. Veja só que mais interessante ainda. Então, ele nos dá uma pista de que se nós compararmos o texto hebraico com alguma tradução em grego que já havia naquela época, nós vamos encontrar algumas diferenças que são consideráveis, né? Olha só, foi no ano 38 do reinado de Ptolomeu e Vergeta, quando, após minha chegada ao Egito, onde já havia passado algum tempo, encontrei um escrito cuja doutrina é digna de consideração. Isso me convenceu da necessidade de me aplicar com trabalho e diligência em sua tradução. Dediquei muito tempo em estudá-lo no decurso desse período, a fim de levar adiante a tarefa de publicá-lo em benefício especialmente daqueles que, domiciliados no exterior, desejarem aprender como se devem conduzir e como pautar a própria vida segundo a lei. Aqui um detalhe que eu não havia comentado antes, Jesus, ou Sirach, fala de lei, profetas de outros livros. Então há uma clareza de que já havia uma divisão tripartite da Bíblia hebraica, ou pelo menos 3 grupos de livros inspirados, que talvez ainda não estivessem organizados no sentido de uma Bíblia, de uma coleção de livros, mas já podemos falar nessa época em leis, profetas e outros escritos. Assim como Jesus vai falar de leis, profetas e salmos. Enfim, ele então estava em Alexandria, provavelmente, né, pois fala do Ptolomeu Evergetes, né, que foi o faraó naquela época, no início do século, em meados do século II antes de Cristo. E qual é o objetivo deste livro? É de oferecer um manual de sabedoria para aqueles que estão no exterior e que querem viver segundo a lei. Então, como é que um judeu numa terra estranha, que não é a terra prometida, que não é o seu povo, em meio aos pagãos, em meio a outros costumes, em meio a outra cultura, em meio a uma filosofia que tenta se impor a todo custo, como é que o judeu em um mundo não judaico pode observar corretamente a lei? Ora, o eclesiástico vai dar exemplos práticos de como isso pode acontecer. Além disso, aqui já são coisas que eu já comentei, né? Então ele fala de traduções, ele fala talvez, nos dá a entender da Septuaginta, que já existia, né? E outras traduções que estavam acontecendo dos livros hebraicos para a língua grega, né? A Septuaginta é uma delas, e
Tudo leva a crer que não foi apenas uma tradução, chamada de Septuaginta, mas várias que foram chamadas assim, traduções que já existiam desde o século IV a.C. e que foram terminar apenas com o século I. E a Septuaginta que nós temos à disposição no mercado, ela vai trazer os livros deuterocanônicos, como nós já falamos algumas vezes. A Sabedoria de Siraque possui capítulos cheios de conselhos, primeiramente dirigido aos jovens, mas depois a todos, e falam sobre a sabedoria, comportamento, relações familiares, relação com Deus, coisas a se evitarem, medicina e luto e outras coisas. No elogio de Siraque, percorrendo desde a criação e Adão até Simão, filho de Onias, que foi um sumo sacerdote importante, Siraque retoma uma série de figuras importantes entre os patriarcas, reis, profetas, sacerdotes, e os coloca como figuras a serem imitadas e lembradas por todos os de seu povo. Vamos dar uma olhadinha lá no capítulo 44 do Eclesiástico para observarmos quem aparece, quem é que está dando as caras por aí. Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Arão, Finéias, que é o neto de Arão, Josué, Caleb, Juízes, Samuel, Davi, Salomão, Elias, Eliseu, Ezequias, Josias, Ezequiel, os profetas, homens ilustres, depois do exílio. Olha só, pessoas que nós já falamos aqui, Zorobabel, o sacerdote Josué, nós temos Neemias, Esdras não é citado. Isso é uma coisa que deixa os especialistas com bastante dúvida, por que Neemias foi citado e Esdras não? Bom, depois ele vai citar também outros patriarcas e, por último, talvez uma figura próxima ao seu tempo, o sumo sacerdote Simão, filho de Onias. E, por último, a sua oração. Tanto Sabedoria quanto Eclesiástica, por serem livros deuterocanônicos, não se encontram na Bíblia hebraica e nem nas Bíblias evangélicas, que adotam o cânone palestino. Quando nós falamos do cânone palestino, o cânone de Israel é o cânone da Taná, é o cânone dos 22 ou 24 livros. Quando nós falamos de cânone grego, cânone alexandrino, nós estamos falando da Septuaginta. Mas, segundo alguns pesquisadores, eles acreditam que Jesus e os apóstolos, ao que tudo indica, eles não eram adeptos do cânon palestino, que talvez ainda não havia sido formado, não estava tão claro na época. Tem toda aquela questão sobre o Sínodo de Jâmnia, se existia um Sínodo de Jâmnia ou não, se era só uma escola, o que de fato aconteceu. Mas, provavelmente, a Septuaginta era a versão que Jesus e os apóstolos conheciam e que os apóstolos, os autores do Novo Testamento, se utilizaram para citar quase a parte esmagadora das vezes, quando o Antigo Testamento é citado segundo o texto grego e não o texto hebraico. Então, a Igreja Católica e as igrejas ortodoxas reconhecem esses livros, Sabedoria Eclesiástica e os demais, como livros inspirados do Antigo Testamento. Pois eles aceitam o cânone alexandrino, o cânone da Septuaginta. A Igreja Ortodoxa aceita o cânone completo da Septuaginta, a Igreja Católica não. Contudo, os ortodoxos, veja só, complementando a minha fala, eles aceitam mais livros. Então, eles têm o primeiro e o terceiro livro de... o primeiro ou terceiro, livro de Esdras, o segundo ou quarto livro de Esdras, o terceiro e quarto livro dos Macabeus, a prece de Manassés e o Salmo 151. Com a graça de Deus, se Deus quiser e abençoar, eu vou adquirir de algum modo a nova versão da TEB e poderei então mostrar para vocês ou comentar um pouquinho sobre esses livros aí que para nós são apócrifos, mas que para os ortodoxos são livros inspirados. Os 7 livros deuterocanônicos, para concluir
que nós sabemos que são, vamos dizer se vocês acertam, quais são os 7 livros deuterocanônicos, além das partes de Esther e Daniel. Não vou falar, vou deixar os 7 deuterocanônicos. E quais os capítulos de Esther e Daniel? Eles não são citados explicitamente no Novo Testamento. Mas, se esse for o critério, veja só, também os livros de Juízes, Ruth, implícitas desses livros de Testamento, tá certo? Então, isso não quer dizer que esses livros, por não serem citados, não existem. Ou, aliás, não são inspirados. Mas eles motivos, fatores que nós já estudamos anteriormente. Bom, vamos concluir então a nossa aula, que já passou um pouquinho do tempo, sempre passa de 1 hora, né? Mas eu imagino que isso já não mais cause preocupação a vocês. Então, eu espero que o nosso estudo tenha sido proveitoso e que tenha servido para a compreensão de vocês. E eu realmente confesso de muito mais os livros sapienciais, que são livros com os quais eu ainda preciso ter um contato maior. Eu tenho uma afinidade, gosto bastante dos livros históricos, logo em seguida com o Pentateuco. E os profetas, que eu me identifico bastante. E aqui tem o remédio para mim e para vocês dessa coleção da Ave Maria, que fala sobre os livros sapienciais e outros escritos. Então veja só que interessante. Nessa coleção de comentário bíblico da Ave Maria, nós temos então uma fonte para nos aprofundarmos nos livros sapienciais. Aqui esse autor, Vitor Asensio, ele vai tratar não só dos 7 livros sapienciais, mas também vai incluir o livro das Lamentações, que nós temos como um livro profético. E na próxima aula, com a graça de Deus, nós vamos realizar uma introdução aos livros proféticos. São 18 livros proféticos e para que as nossas aulas subsequentes possam render mais e eu não tenha que explicar alguns detalhes muito específicos ou coisas que vão se repetir sempre que falar em um profeta ou em outro, eu resolvi então fazer uma introdução aos profetas nesta aula 11 da semana que vem, e com isso nós entendemos o pano de fundo geral de todos os livros proféticos, e depois estudaremos em 5 partes os profetas maiores e menores. Então, estudaremos primeiramente Isaías, Jeremias com as Lamentações, depois estudaremos Baruque, Ezequiel e Daniel, e depois nós estudaremos os profetas menores em 3 grupos de 4. Oséias, Joel, Amós e Abdias. Não, aliás, isto mesmo. Oséias, Joel, Amós, Abdias, depois Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque, e depois estudaremos Ageu, Sofonias, Zacarias e Malaquias. Certo? Então, desculpem pelo branco que me deu aqui agora, é normal,
Mas, enfim, estudaremos os livros proféticos e concluiremos então o Antigo Testamento nas 6 aulas sobre os profetas que nós ainda temos pela frente. Espero contar com a participação e interesse de todos vocês e me coloco sempre à disposição para dúvidas. No outro curso eu tinha criado um grupo para tirar dúvidas, para mandar recados. Desta vez eu não criei, mas se vocês quiserem, nós podemos pensar nisso também, ou vocês podem entrar em contato comigo pelo meu número, né, que é 43 99696 83 60, e nós podemos conversar então particularmente. Minha gratidão a todos vocês e que Deus os abençoe copiosamente. E que neste tempo pascal, na alegria de nosso Senhor ressuscitado, nós possamos então fazermos uma experiência com Ele, como os discípulos de Emaús, para que o nosso coração possa arder quando Ele nos explica as Escrituras. Vamos rezar e pedir à Santa Mãe de Deus, a Mãe do Verbo Divino, da Palavra de Deus, para que nos faça guardar essas coisas no coração e praticá-las na vida, fazendo aquilo que Jesus disser a cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Eu quero aqui cumprimentar o meu amigo Tiago, o fundador e dono do canal, por ter ultrapassado a marca dos 100 mil inscritos. Parabéns, Tiago, meu querido amigo, e que Deus o abençoe sempre, o seu apostolado, este canal maravilhoso, que é uma oportunidade para mim de interagir com mais pessoas, e saiba que eu estou sempre à disposição para mais projetos e à disposição também de todos vocês. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem os vídeos, ativem as notificações, interajam com o canal, que é um canal católico de informação, de formação, de espiritualidade. É de fato um canal bastante completo nesse sentido e fico muito feliz em poder colaborar com o Tiago, com todos vocês. Deus os abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até terça-feira que vem, se Deus o quiser. Salve Jesus, salve Maria, viva Cristo Rei, valei-nos São José, e que Deus nos abençoe, lhes abençoe sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.